Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Samuel Souza, do Precursor Preparatório Militar, com mais um vídeo super bacana para quem vai fazer a prova de EPICAR e outros concursos militares. Mas afinal, para tirar uma super nota, tem que ter superpoderes? Vamos entender? Bom, na realidade, ninguém tem que ter superpoderes ou ser um super-herói para passar na EPICAR. Isso não é necessário. O que temos que ter é disciplina e estudar bastante e ler muito, a exemplo do Hulk, que está aqui para nos dar uma força no dia de hoje. Hulk started enjoying books and magazines when he was a kid. Ele começou a gostar de livros e revistas quando ele era um garoto, ele era um garotinho. He still loves reading. Ele ainda adora, ele ainda ama ler. Veja que ele fica horas e horas fazendo o quê? Fazendo suas leituras. Então, nós podemos dizer o seguinte: He has been a reader for many years. Ou podemos dizer também: He has been a reader since he was a kid. Então, ele é um leitor por muitos anos, ou ele é um leitor desde que ele era o quê? Uma criancinha. Na aula de hoje, então, nós vamos estudar Present Perfect, vamos estudar for, since, vamos ver também qual que vai ser a diferença em termos de uso de Present Perfect para Simple Past, que não está ilustrado aqui, e a gente vai fazer também tarefas, né? Então nós vamos resolver algumas questões de alguns vestibulares, bem como algumas questões que caíram na prova da EAR, da EFON, do ITA e da EPICAR, como poderia ser diferente. Vamos lá? Vamos lá então, galera. A nossa aula ela vai começar então com um estudo de alguns exemplos. So, let's study the following examples. Rick was a truck driver. 2 years ago, he got a job as a bus driver. Então, o Rick, esse camarada simpático aqui, ele era um motorista de quê? Ele era um motorista de caminhão. Mas 2 anos atrás, ele conseguiu um emprego de quê? De motorista de ônibus. Então, olha o que a gente pode falar a respeito do Rick. Rick has worked as a bus driver for 2 years. Ou eu posso dizer também, Rick has worked as a bus driver since 2018. Ou seja, ele faz isso há 2 anos ou ele faz isso desde 2018. Algo que começou lá e continua até o momento. Olha ele dirigindo o ônibus dele aqui. Vamos dar uma olhada em mais um exemplo aqui. Olha só. Olha esse casal aqui, feliz da vida, na frente da casa deles. Esse casal aqui, ele disse o seguinte, olha o que eles disseram. We have lived here for 3 years. We have lived here since 2017. Então, veja bem, eles se mudaram para esse lugar aqui, esse lugar bacana aqui, há 3 anos atrás. Quando que foi? Foi lá em 2017. E eles continuam morando lá. Então, é uma coisa que começou em 2017 e veio até o momento em que nós estamos, até o momento em que nós nos encontramos. Observe então, for 2 years, for 3 years, since 2018, since 2017. Olha só, nós vamos usar since quando a gente estiver fazendo referência a um starting point, a um momento em que alguma coisa começou. Exemplos para isso? Bom, nós temos since last week, since yesterday, since I was a child, since 2 o'clock, since 1990. Então, todos esses aqui são exemplos de quê? De starting point. Momentos nos quais alguma coisa aconteceu e essa coisa acontece até agora. Legal? Tranquilo? Agora, olha só. For period of time. Então, olha, for 2 years, for 3 years. Mais alguns exemplos, professor? Vamos lá. For 6 years, for a week, for a month, for hours. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, aqui a gente vai ter for period of time, since starting point. Since quando algo começou, que vem até hoje, e quando a gente estiver falando de for, nós estamos nos referindo ao
período de tempo que essa coisa acontece, que algo ocorre. Olha só, nós vamos usar agora os dois exemplos que já foram usados para poder falar a respeito de uma outra coisa. Veja bem, Rick has worked as a bus driver for 2 years. Eu posso falar he has ou posso falar his. Ou ainda, se eu quisesse utilizar o próprio nome, Rick has or Rick's. Tudo bem? Também posso falar we have lived here for 3 years. Ou posso também fazer o quê? Me valer de contração. We have or we've. Portanto, his, he has or we've, we have. Mas o que a gente tem que entender em relação a isso? Olha só, a gente tem que lembrar a respeito de structure, que é o que eu estou apontando aqui. Nós não estamos estudando agora present perfect. Como é que vai se dar a estrutura dele? Vai ter sempre have or has, mais um verbo no past participle, no passado particípio. E professor, quando que eu vou utilizar have e quando eu vou usar has? Isso aí vai depender do sujeito que nós tivermos. Por exemplo, I, you, we and they, nós utilizaremos have. He, she, it, nós iremos usar has, sem problema. Agora a gente tem short answers. Have you been to China? Respostas possíveis. Yes, I have, or no, I haven't. Outra pergunta. Has she arrived early? Yes, she has. No, she hasn't. Observe aqui que essas duas respostas aqui são chamadas short answers. Então, nessa parte aqui a gente viu 3 coisas. Nós vimos a possibilidade de nós usarmos termos contraídos, vimos também a estrutura e a gente está dando uma última olhadinha aqui no que nós chamamos de short answers, respostas curtas. Sem problemas, vamos prosseguir mais um pouquinho. Agora, pessoal, nós vamos ver algumas diferenças importantes em relação a present perfect and past. Tem gente que tem alguma dificuldade na hora de utilizar cada um dos tempos verbais. Vamos ver exemplos para ficar uma coisa clara para a gente. Olha só, present perfect, have done ou has done. We use the present perfect for a period of time that continues until now. For example, today, this week, since 2007. Então, o que é importante a gente pensar aqui? Nós estamos utilizando esse tempo verbal para algo que continua, começou anteriormente e continua até agora. Ao contrário, por exemplo, do past simple, que ele é usado para quê? Veja bem, we use the past simple for a finished time in the past. Então, para algo que aconteceu no passado e já terminou no passado, não tem mais ligação com o presente. Por exemplo, yesterday, last week, from 2007 to 2010. Então, todos esses exemplos aqui são de coisas que começaram e terminaram no passado. Vamos ver mais alguns exemplos. Olha só, aqui, então, quando nós estivermos falando de algo que começou no passado, mas continua até agora, nós vamos utilizar o quê? Present perfect. Olha exemplos aqui. Não choveu essa semana. A semana continua. Have you seen Anne this morning? Se ainda for no período da manhã, é um período que continua. Jack se mudou para Los Angeles e ainda mora lá. Outro exemplo, I have never played golf. De que forma? Na minha vida toda, sendo a vida algo que começou no momento em que nós nascemos e até o momento em que nós nos encontramos. Olha os exemplos, por outro lado, do uso de past. Veja bem, quando uma coisa ela começa e ela termina no passado, não tendo mais relação com o presente, nós vamos utilizar o passado simples. Olha os exemplos aqui. It didn't rain last week. Não choveu na semana passada. Semana passada ela já acabou. Did you see Anna this morning? It is now afternoon or evening. Então, se no momento que você perguntar for de noite ou for de tarde, o período da manhã já terminou. Olha o outro exemplo. Jack lived in New York for 10 years. Now he lives in Los Angeles. Então, o Jack, ele morou lá em Nova York por 10 anos. Isso aqui é uma coisa que o quê? Já passou. Por quê? Porque agora ele mora em Los Angeles. A última aqui, I didn't play golf last summer. Eu não joguei golfe no verão passado.
Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, olha só, aqui são coisas que se iniciaram no passado, mas continuam até o momento, e aqui são coisas que começaram e terminaram no passado. Então, aqui a gente tem o uso do present perfect e do past simple ou simple past. Sem problemas. Olha só, isso daqui vai ser visto em vários exercícios que a gente passa a ver a partir de agora. Alguns de vestibulares bastante famosos e alguns outros de concursos militares também. Galera, eu não estou falando que todas as questões vão ser fáceis como essas que a gente está vendo aqui não, tá? Essa daqui foi a DEA de 2018, foi a questão 30 daquele ano. Ele fala o seguinte: The verbs have spread and have accompanied, underlined in the text are in the... Bom, have, verbo principal no passado particípio. Exemplo de present perfect. Correu para abraço. Aqui eu tenho uma questão que caiu na Unesp em 84, ela pede o seguinte: assinar a alternativa correta. I live here since 1970. I have lived here since 1970. I'm living, I will live, I would live. Veja bem, algo começou no passado, vem até o momento, present perfect, questão correta, letra B, sem problema nenhum. Vamos pegar alguns exemplos aqui diferentes também do que nós havíamos comentado. Percebe o seguinte: Pamela has just arrived. A Pamela acabou de chegar. Professor, mas aí eu não entendi. Veja bem, ela chegou em algum momento atrás, mas eu não estou mencionando quando que ela chegou. Eu não posso mencionar. Se eu mencionar o momento em que ela chegou, isso já está no passado, aí eu vou usar passado simples e não present perfect. Vou dar outro exemplo aqui. Do you know where Jack is? Você sabe onde que está o Jack? I've just seen him leaving the building. Eu acabo de vê-lo saindo do edifício, saindo do prédio. Eu estou falando quando? Não, eu estou falando que eu acabei de ver, eu não estou falando. Isso aconteceu 5 minutos atrás. Ah, já faz meia hora. Ah, 1 hora atrás. Não, eu não estou falando isso. Olha como é que seria diferente dizer Pamela arrived 2 minutes ago. Ela chegou 2 minutos atrás. Esses 2 minutos já se passaram. Ou ainda, se eu dissesse I saw him leaving the building 20 minutes ago. Esses 20 minutos também se passaram. Então, mais um detalhe acerca da diferença de present perfect and simple past. Tudo bem? Vamos para próximas questões agora. Terceira questão que a gente vai ver, uma questão de font. The paint is wet because the picture. Bom, o que aconteceu aqui? A tinta ela está fresca. Por que a tinta ela não está fresca? Porque ele acabou de fazer o quê? De concluir a pintura. Foi exatamente o que eu expliquei ali nos exemplos anteriores. Portanto, eu vou utilizar o present perfect. Qual a opção aqui que eu vou ter a resposta correta? He has just ended the picture. Vamos prosseguir. Na próxima, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 2006, não é militar, mas tem alguns concursos interessantes aqui também, tem algumas questões interessantes. Vamos lá. Consider the verb form in the sentence below. Olha só, present perfect, tudo bem? The same verb form is used correctly in the sentence. Bom, em qual possibilidade dessas aqui que eu fiz um uso correto? I haven't met Chinese friends since July. Tá certo, eu não encontro com amigos chineses desde julho. The children have read a Chinese story yesterday. Opa, yesterday, passado. Então não pode ser. Quando você estava na escola, você já saiu da escola. O outro, they have seen many Chinese films last year. Ano passado, já acabou. His parents have lived in China in the 1960s. Década também passada. Então a única coisa que eu tenho como resposta correta aqui é a letra A. Mais uma vez, porque eu não encontro com os meus amigos desde julho, algo que estava no passado, mas que me acompanha até o presente, since July, tá certo? Vamos lá, pessoal, questão agora de número 5, caiu no ITA em 99. A gente tem a seguinte informação: a alternativa que melhor preenche a lacuna do texto acima é... Vamos dar uma olhada no texto acima. Since 1985, the shop, a company limited by guarantee with charitable
status. Its aim is primarily to relieve poverty in developing countries. Então, essa daqui é a missão do The Shop, que acontece desde quando? No 85. Se é uma coisa que acontece desde aquela época até o momento, usamos para explicar isso o Present Perfect. Resposta correta aqui, logo, resposta é. Professor, mas por que usou has been, não have been? Se eu utilizasse ou se eu substituísse the shop por um pronome, seria qual pronome, pessoal? It. Logo, it has. Isso aí já foi explicado pra gente, é só voltar ao vídeo se quiser rever essa parte. Uma outra questão que nós temos, questão de número 6 da EAR 2016, foi no caso a questão 28 dessa época. Select the alternative that best completes the dialogue below. Olha o diálogo. I marry last Sunday. Então, eu vi a Mary no último quê? No último domingo. Domingo já passou. Vou usar passado simples. Só opções ou A ou B. Really? I her for years. How is she? É mesmo? Eu não a vejo há anos. Como é que ela está? Então, é uma coisa que há muito tempo não acontece até o momento atual. Resposta correta, resposta B. Professor, qual que é a diferença do A para o B? Veja bem, o que a gente estava falando em relação a Present Perfect? Em termos de estrutura, a gente falou acerca da estrutura. Have or has, seguido de que? Verbo principal no past participle. Qual que é o past participle do verbo to see? Sim, certo? Vamos agora para a nossa próxima, sétima. Outra questãozinha da EAR. Read the text and answer questions 34, 35, 36 and 37. Para a gente aqui, interessa apenas a 34. Greenpeace against environmental degradation since 1971. Olha, ele começou a fazer alguma coisa desde 71 e faz até agora. Tempo verbal, present perfect. Eu tenho alguma opção aqui que nos indica isso? Letra A, certo? Has campaigned. Então, a gente já começa a observar que a gente começa a matar as questões com uma facilidade bem maior, entendendo a estrutura e o uso do tempo verbal referido. Galera, agora a gente vai pegar uma questãozinha, a oitava da nossa aula, e foi a questão 30 da EFON. Ele pede o seguinte, questão 30, choose the best alternative that presents the correct verb tense and the voice of the verbs underlined in the text, respectively. O que está sublinhado aqui, underlined? Have recognized and are paid. Bom, have recognized, eu já sei que está no present perfect. Eu tenho alguma indicação disso aqui? Tenho sim. Letra A já matou a charada. Ah, mas eu quero ver se a outra vai estar certinha também. A outra está me falando que está em que tempo verbal? Simple present. Are e na voz passiva. Are paid. Perfeito, sem problema nenhum. Tudo certinho. Bom, agora a gente vai para mais uma questão da UERJ 2004. Bacana essa questão aqui também. Olha só. The temporal reference expressed by the verb forms has posed and have endured is best analyzed as... Vamos dar uma olhadinha no que está sendo dito aqui. The large-scale entrance of women into the profession since the 1960s has posed many ideological and aesthetic challenges. Many of the basic principles associated with exclusively male executive office subcultures have endured. Olha só, a gente está falando de coisas que começou no passado e continua até agora. Vamos ver a letra A. Situations beginning at a prior point continuing into the present. Legal, começou antes e vem até o presente. Já cheguei aqui na certa, já está falando que começou no passado e continua até o presente. Resposta correta, letra A. A última que a gente vai fazer na nossa aulinha foi de uma prova que caiu em 2018. Ele falava o seguinte: Hitler is still alive. Rumors have circulated since the 1970s. Line 62 and 63 means that. Vamos perceber o seguinte: Hitler is alive. Rumors. Isso tudo aqui é o meu sujeito, tá? Isso tudo aqui, have circulated, tem circulado since the 1970s. Olha a opção que eu tenho, ou as opções que eu tenho. Some people still consider this hypothesis. Algumas pessoas ainda consideram essa hipótese.
Tá certo isso? Certíssimo. Por quê? Os rumores ainda circulam. It's an old belief that it's not accepted anymore. Por que ele é aceito? Olha só, usamos o present perfect para falar que isso continua. Depois, it was a rumor that occurred in 1970. Ocorreu? Não. Ocorre ainda, não está no passado simples. Depois, Hitler has been alive since 1970. Ele está vivo desde 1970? É claro que não. Então, isso aqui é só para a gente confirmar que a resposta correta é a letra A. Tudo bem? Bom, pessoal, obrigado por ficar com a gente até esse momento. Se vocês desejarem obter mais material, tem mais conteúdo nesse site aqui. Aqui foram postadas 10 aulas sobre as questões que mais caíram no EPICAR, a partir de 2014 até a última prova que foi em 2020. E se vocês gostaram também dos vídeos que estão sendo postados no YouTube, sigam a gente também no canal para que vocês possam saber do que está acontecendo. Não deixe também de fazer observação lá do sininho para terem também as notificações nos momentos em que nós formos postando conteúdo novo. Tudo bem? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro, nossa próxima aula, nosso próximo vídeo. Falou, pessoal, tchau!